Apenas algumas horas antes do avião de Trump decolar rumo à China, o Irã lança uma bomba política inesperada. Trump agora está em uma verdadeira enrascada. Ou aceita as duras condições do Irã, ou enfrentará um fracasso retumbante em sua visita internacional mais importante. Será que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos ao Irã perdeu seu efeito? Como a China respondeu com uma decisão militar que chocou não só os Estados Unidos, mas até mesmo os aliados dos Estados Unidos? Qual a história do desaparecimento de Mushtabika? E qual a surpresa? Todos esses detalhes teremos hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este nosso encontro renovado da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. A primeira coisa com que vamos começar o episódio de hoje é essa resposta iraniana que veio em relação à proposta americana para cessar a guerra. Isso coloca o presidente americano Trump em uma verdadeira enrascada, porque veio em um momento muito sensível. Faltam apenas algumas horas para a aguardada visita de Trump à China, já que essa visita começará na próxima quinta-feira. Portanto, essa é a enrascada que Trump está vivendo hoje. E ele não é capaz de alcançar nenhum acordo com o Irã antes da data dessa visita, o que faz com que os objetivos dessa visita corram o risco de fracassar. E vamos falar exatamente sobre esses objetivos, mas antes disso, há dados, há outras questões sobre as quais vamos falar hoje. O jornal americano Wall Street Journal disse que o Irã respondeu exigindo um acordo para cessar a guerra primeiro, e depois um acordo sobre o Estreito de Hormuz para acabar com o bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos. Depois disso, seria possível iniciar negociações por um mês inteiro sobre o programa nuclear iraniano, o que significa exatamente que estamos falando sobre a proposta iraniana que mencionamos anteriormente. Foi o início, que passa por 3 fases. Mas o problema aqui é que Trump quer que o Irã aceite essa proposta americana com esses 14 pontos específicos da Aliança Epstein, sem qualquer adição, objeção ou qualquer outra coisa. Então, a principal divergência clara agora gira em torno de talvez 2 ou 3 pontos, porque o primeiro desses pontos é o estoque de urânio altamente enriquecido que o Irã possui atualmente. Os Estados Unidos querem obter esse urânio ou que o Irã o entregue a um terceiro país, e o Irã talvez concorde com isso, dizendo que está disposto, talvez, a entregar a um terceiro país. Mas a divergência aqui é que o Irã não quer falar sobre o programa nuclear iraniano agora. Neste momento, o Irã diz que a prioridade agora é chegar a um acordo para cessar a guerra, cumprir as condições iranianas e só depois começar as consultas sobre o programa nuclear iraniano e sobre esse urânio altamente enriquecido. E ao mesmo tempo, mesmo que esse assunto seja negociado, o Irã quer entregar esse urânio enriquecido para um país amigo, como a Rússia, por exemplo, mas os Estados Unidos também rejeitam isso. Querem que seja entregue a um país amigo do Irã. E também de países da coalizão de Epstein. Entre os pontos de discórdia, vemos que o Irã quer, antes de tudo, o fim imediato da guerra, com garantias de que não será atacado novamente. E o Irã insiste com toda a determinação na suspensão imediata das sanções americanas nesta fase. Mas os Estados Unidos não querem isso. Dizem que o levantamento das sanções deve ser feito gradualmente até que um novo acordo nuclear seja alcançado. Além disso, entre os pontos de discórdia, vemos que o Irã exigiu a liberação de todos os fundos e ativos iranianos, que foram confiscados por muitos anos devido às sanções americanas. Ou seja, o Irã, de forma clara, exigiu a devolução desses bens, desse dinheiro e desses ativos e assim por diante, mas Trump rejeita isso. Além disso, o Irã insiste que haja pagamento de indenizações de guerra por parte dos Estados Unidos,
Mas claro, Trump também rejeita isso e recusa, ou seja, o importante é que ele rejeita essa opinião. A resposta iraniana, talvez nos mínimos detalhes, que também inclui, para não esquecermos, o início de um novo regime no Estreito de Hormuz, a imposição de um novo regime no Estreito de Hormuz. O site americano Axios disse que Trump fez uma ligação telefônica com Netanyahu e após essa ligação disse que rejeita essa resposta iraniana. Isso, claro, confirma quem controla essas propostas americanas, quem controla seus desfechos e o rumo dessas negociações e como Netanyahu rejeita qualquer acordo com o Irã, a menos que seja um acordo de rendição total do Irã. E isso, como todos sabem, nunca vai acontecer. Portanto, estaremos diante de um impasse prolongado ou de um retorno à guerra novamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baqai, fez uma declaração dizendo que o Irã não pediu nenhuma concessão. Tudo o que exigiu foram os direitos legítimos do Irã. Ele disse que o que o Irã propôs era razoável, era um direito legítimo e atendia aos objetivos e interesses de toda a região e do mundo inteiro. Baqai levantou questões realmente interessantes porque ele perguntou: foi o Irã que atacou militarmente algum país? Foi o Irã que aterroriza os países do hemisfério ocidental? Foi o Irã que realizou esses assassinatos? E durante as fases das negociações, quer dizer, tudo isso foi feito pelos Estados Unidos, ou seja, eles são os responsáveis pela violência e pela instabilidade na região do Oriente Médio. Da mesma forma, vemos que logo após Trump rejeitar essas propostas iranianas, a televisão oficial iraniana divulgou um comunicado dizendo que era o plano americano. Ou seja, essa proposta americana não pode ser aceita pelo Irã, porque isso significaria a rendição do Irã à ganância de Trump. Foi assim que disseram: a rendição do Irã à ganância de Trump. O Irã diz claramente que qualquer acordo que assinar será para atender aos interesses do povo iraniano, e não para satisfazer as exigências de Trump ou da coalizão. E dizem: se Trump não gostar disso, azar o dele. Ou seja, o que mais ele pode fazer além do que já fez? Ele quer voltar à guerra? O Irã está à altura e preparado para ela com toda a força que possui. Há um ponto muito importante mencionado pelo jornal americano Wall Street Journal, que disse que o líder supremo iraniano, Khamenei, desapareceu no pior momento possível. Ela disse, ou seja, desapareceu justamente no momento em que os negociadores mais precisavam dele. Isso significa que talvez ele seja o que os iranianos querem dizer com dano. Por quê? Porque agora, o Irã, se todos perceberem, parece que está punindo os Estados Unidos e punindo a aliança de Epstein em geral. Por quê? Eles veem como desastrosa a decisão de assassinar o líder supremo Ali Khamenei, porque antes desta guerra e antes desse assassinato, havia uma pessoa pragmática, uma pessoa pacífica, ao máximo, que não queria nenhuma guerra, evitava conflitos. Talvez ele preferisse fazer concessões aos Estados Unidos do que entrar em uma guerra, quer dizer. E ele rejeitava atacar países da região. Essa pessoa, ou seja, vocês como os Estados Unidos e como a coalizão Epstein, foram vocês que se livraram dele. Então assumam a responsabilidade hoje, porque essa pessoa não vai mais voltar ao Irã, não vai voltar nunca mais. Agora existe uma nova realidade, a outra pessoa no comando do Irã. Essa pessoa está disposta a levar a região à destruição em vez de ceder a qualquer demanda do povo iraniano. Agora, ele está se vingando dessa decisão desastrosa. Então, o Irã está punindo os Estados Unidos por essa decisão e impondo uma nova realidade. Está dizendo, vocês se colocaram nessa nova realidade, então assumam a responsabilidade. Da mesma forma, quando falamos sobre esse bloqueio marítimo que os Estados Unidos impõem ao Irã, vemos que houve outro desenvolvimento diferente, porque Donald Trump sempre dizia que o bloqueio marítimo faria com que o Irã não pudesse exportar seu próprio petróleo e, consequentemente, teria que reduzir o nível de produção de petróleo, já que não possui armazenamento suficiente
para guardar essa produção diária de petróleo. Portanto, se o Irã reduzir esse nível de produção, isso obviamente afetará os mecanismos e meios de produção, colocando o país em uma crise grave que pode durar muitos anos. Assim, ele acreditava que, para evitar isso, o Irã acabaria se rendendo aos Estados Unidos. Mas hoje houve uma declaração do ministro do petróleo iraniano. O que ele disse? Ele afirmou algo muito importante. Garantiu que o Irã não chegou a esse ponto e não reduziu seu nível de produção de petróleo nenhuma única vez. E é disso que estamos falando. Apesar de já ter passado quase um mês desde o início desse bloqueio marítimo, hoje chegamos ao fim desse bloqueio. E o Irã não se rendeu nem chegou ao ponto de reduzir essa produção, nem por um dia, nem uma única vez. Então ele falou que não parou mesmo? Ele disse que realmente houve dificuldades no começo, mas essas dificuldades foram superadas, foram abertas novas rotas de exportação e assim por diante. Isso confirma de fato que o bloqueio marítimo imposto por Trump está sendo um fracasso total hoje. Ou seja, prestem bastante atenção, qualquer caminho que Trump segue há um fracasso total também. Para não esquecermos também das declarações iranianas que foram feitas ontem, que ameaçaram que qualquer interceptação de um navio de carga iraniano, a partir de agora, será respondida com ataques a alvos da coalizão Epstein na região. Ou seja, o retorno da guerra novamente. Isso mostra que o Irã não tem problema nenhum em retomar a guerra. Na verdade, é os Estados Unidos que estão evitando. Eles têm essa preocupação e já falamos sobre isso. Por quê? Por causa dessa ameaça. Com certeza isso vai reorganizar as coisas na região novamente, porque esses países agora na região que antes pediam secretamente para Trump. Claro, a interceptação dos carregamentos de petróleo iraniano é o que hoje esses países vão pedir para Trump não interceptar esses carregamentos. Por medo dos mísseis e aviões e dos drones iranianos, por medo de voltar à guerra novamente desse jeito que os iranianos querem. Está claro que o Irã realmente está caminhando para alcançar uma das maiores vitórias de toda a história. E a propósito disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Baquer, falou sobre isso e mencionou em uma de suas postagens um grande evento histórico que aconteceu 53 anos antes de Cristo. O que foi isso? Para ocupar as terras iranianas, que na época possuía o exército mais forte e rico do mundo. Ou seja, naquela época estava equipado com legiões blindadas e em número superior, ou seja, era mais forte, mais de 3 vezes, o exército do Estado Arsácida, que estava ajudando uma grande parte de terras como o leste turco, Kurdistão, Iêmen, Dia. Além disso, a batalha que ficou conhecida como a Batalha de Carras, os romanos tinham um exército de mais de 40 mil soldados, enquanto os iranianos tinham apenas cerca de 11 mil soldados. Ou seja, prestem atenção a essa diferença enorme. Havia um conflito totalmente desigual, nem em força, nem em número, nem em nada. E mesmo assim, no final, terminou com uma vitória esmagadora dos iranianos. Esse exército romano foi praticamente exterminado por completo. E essa batalha foi a razão da queda do mito de Roma, sobre o qual se falava na época como o exército romano invencível. Foucault disse que cita esse incidente como exemplo e disse que a história está se repetindo hoje. Ou seja, apesar da grande superioridade militar do exército americano, o Irã também está derrubando o exército americano hoje e está acabando com o mito de que o exército americano é invencível. Então, isso é realmente um fato, a ponto de Trump hoje não conseguir voltar à guerra novamente. Ou seja, Trump está vivendo isso de novo e achava que o Irã iria se render por causa desse bloqueio naval. Ou seja, antes da sua visita à China, ele achava que isso iria acontecer antes da sua visita à China na quinta-feira. Trump tem vários assuntos que vai apresentar ao presidente chinês e quer chegar a acordos com o presidente chinês sobre eles. Assuntos relacionados ao comércio e tecnologia, também relacionados aos recursos naturais raros que os Estados Unidos importam da China e dos quais os Estados Unidos querem que a China retire as restrições. Há a questão de Taiwan, claro, há a questão da inteligência artificial, essa disputa que está acontecendo hoje entre os Estados Unidos e a China.
Mas o obstáculo diante de todos esses assuntos será a questão do Irã, esse fechamento do Estreito de Hormuz, essa guerra contra o Irã e, de modo geral, o dossiê iraniano. Hoje, poucas horas antes desse encontro esperado, há uma pressão muito grande entre as duas partes, entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos acusaram a China de roubar tecnologia de inteligência artificial. E a China como respondeu? A China ordenou que as empresas de transporte marítimo chinesas violassem esse bloqueio naval imposto ao Irã, ou seja, ordenou que essas empresas transportassem o petróleo iraniano sob a responsabilidade do poder chinês, com a garantia de que os Estados Unidos não poderão interceptá-las, porque são navios chineses. Com a aproximação desse encontro, a pressão dos Estados Unidos aumentou, há uma grande tensão e todo mundo hoje está esperando para ver o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Há países que esperam que haja um acordo, querem que isso aconteça, talvez estejam sofrendo com esse conflito de uma forma ou de outra, e há países como o Japão, como os países da União Europeia. Pelo contrário, querem que esse encontro fracasse e que não haja acordo entre as duas partes, e assim por diante. Então, hoje estamos aguardando isso. Claro, com certeza haverá outros desdobramentos nas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser, para mais um episódio do programa de opinião. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!